Olá, bem-vindo! Aproveite o conteúdo, subscreva e ative as notificações. Jason nunca foi de fazer cenas. Sempre acreditou que relações fortes se construíam com base na confiança e no diálogo, e durante 7 anos de casamento com Vanessa, confiou nela. Mesmo quando ela começou a sair com mais frequência com as amigas, mesmo quando passou a dormir do outro lado da cama, dizendo que estava cansada demais para conversar. Ele pensou que era apenas uma fase. Afinal, todo o casamento tem os seus altos e baixos, certo? Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o que testemunhou naquela viagem. A ideia de viajar de comboio foi dela. Vanessa insistiu tanto, com aquele seu jeito doce e determinado, que Jason acabou por ceder. Dizia que era uma oportunidade para se reconectarem, um tempo só para os dois, longe da correria, longe da rotina sufocante. Falava com entusiasmo, planeava cada detalhe, como se estivesse a organizar a lua de mel dos seus sonhos. Ele não entendia de onde vinha tanto empenho, mas preferiu ver aquilo como uma vontade dela de salvar o que restava entre eles. Afinal, se ela queria tentar, ele também tentaria. Embarcaram numa quinta-feira de manhã. Vanessa estava radiante, vestida com esmero, maquilhada como se fosse para um jantar elegante. Jason, de forma discreta, até a elogiou. Ela agradeceu com um sorriso contido, daquele tipo que não chega aos olhos. Conversaram um pouco durante as primeiras horas. Ela apontava paisagens pela janela, fazia comentários sobre os lugares por onde passavam, ria com um entusiasmo um pouco maior do que o habitual. Mas havia algo estranho, uma inquietação nos seus gestos, um olhar que se desviava de vez em quando para os corredores do comboio. Jason percebeu, mas preferiu não comentar. Ainda estava a tentar acreditar que aquela viagem era uma tentativa sincera de reconciliação. Foi depois do almoço, quando Vanessa disse que ia à casa de banho, que tudo começou a desmoronar. Passaram 15 minutos, depois 20. Jason ficou sentado, a olhar para o corredor vazio, sentindo o estômago a revirar-se de ansiedade. Levantou-se e foi atrás dela. Ao atravessar as carruagens, notou algum movimento na carruagem-restaurante e, então, por entre uma fileira de mesas e cadeiras elegantes, viu algo que nunca mais esqueceria. Vanessa estava a beijar um homem. Um beijo longo, intenso, do tipo que não nasce de um impulso qualquer. Ela segurava-lhe o rosto com as duas mãos, como se estivesse a recuperar o tempo perdido com um velho conhecido. Jason não emitiu um único som. Pegou no telemóvel, ativou a câmera e gravou a cena. As suas mãos tremiam, mas o foco estava firme. Quando parou a gravação, respirou fundo, guardou o telemóvel e só então falou, com firmeza: Vanessa. Ela virou-se como se tivesse levado um choque. O sorriso desapareceu. O rosto ficou pálido. O homem ao seu lado também congelou. Jason, não é o que estás a pensar, tentou ela, ajeitando o cabelo, dando um meio passo para trás. Ah, claro, respondeu ele, sarcástico. Um beijo casual com um estranho. Deste um tropeção e caíste-lhe na boca? Eu. Eu não sei o que me deu. Mal conheço este homem. Foi algo que simplesmente aconteceu. Jason soltou uma leve risada pelo nariz. Passou por ele sem dizer mais nada. Atravessou a carruagem como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Então, encontrou a mulher que acompanhava aquele homem desde o embarque. Estava sentada sozinha, a beber um copo de vinho e a olhar para a paisagem. Tinha um ar tranquilo, alheia ao que se passava a poucos metros dali. Jason aproximou-se com calma. Desculpe interromper. Posso falar consigo? Ela acenou que sim, surpreendida com a abordagem. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Jason entregou-lhe o telemóvel com o vídeo aberto. Ela assistiu em silêncio. Quando acabou, o seu rosto contorceu-se de raiva e incredulidade. Aquele desgraçado! Levantou-se de um salto
esbarrou no empregado de mesa, derrubou o copo. O caos instalou-se. A discussão explodiu em gritos, insultos e lágrimas. Vanessa tentava explicar-se, gaguejava, dizia que era tudo um mal-entendido. Jason apenas a observava de braços cruzados em silêncio, como se cada palavra que ela dissesse fosse mais inútil que a anterior. Minutos depois, quando os ânimos acalmaram e a outra mulher se retirou para a sua cabine, Jason aproximou-se de Vanessa, que ainda estava visivelmente abalada. Ela tentou segurar-lhe a mão. Amor, desculpa. Fui fraca. Eu. Chega! Cortou ele, com a voz firme. Vamos sair na próxima paragem. Acabou. Vanessa hesitou, olhou-o com desprezo e um pingo de troça. Então sai tu. Eu vou continuar até ao hotel. Não vou desperdiçar esta viagem. O hotel está pago. Mereço pelo menos isso. Jason não respondeu. Pegou na sua mala, verificou os documentos e voltou para a sua cabine. O silêncio da carruagem parecia mais pesado do que qualquer grito ouvido momentos antes. Quando a paragem seguinte foi anunciada, ele desceu, e foi aí que veio a surpresa final do dia. Poucos minutos depois, viu o amante a descer da mesma carruagem. Atrás dele, a sua mulher vinha a empurrar a mala com força, a gritar em alto e bom som. Os dois começaram a discutir no meio da plataforma, rodeados por olhares curiosos. Jason observou à distância, sem se aproximar, sem intervir. Havia algo de poético em assistir aquilo. O teatro da traição a desmoronar-se em frente a uma plateia. Esta história estava longe de terminar, mas, pela primeira vez em muito tempo, Jason tinha a certeza de que estava no controle. Jason caminhou até a entrada da estação e respirou fundo. Não era raiva o que sentia, nem tristeza. Era outra coisa, um vazio, como se algo lhe tivesse sido arrancado de dentro. Não queria respostas, nem explicações. Já tinha visto o suficiente. E tudo o que precisava agora era agir. Entrou no primeiro táxi disponível e, durante o caminho de volta, reviu mentalmente cada passo do que iria fazer. Ele conhecia bem a lógica e desta vez decidiu aplicar essa mesma racionalidade ao que restava do casamento. Ainda antes de chegar a casa, já tinha tomado a primeira decisão concreta: cortar os laços financeiros com Vanessa. Ele sabia exatamente como ela operava. Sempre usou os recursos partilhados livremente, comprando coisas desnecessárias, planeando viagens, gastando em tratamentos de beleza e pequenas vaidades. Jason nunca a impediu. Ganhava bem, mantinha tudo em ordem e achava que isso fazia parte de agradar a quem amava. Mas agora, o cenário era outro. A pessoa para quem construíra uma vida estava a usá-lo, não apenas como parceiro, mas também como uma muleta para sustentar uma vida dupla. Assim que chegou a casa, foi direto ao cofre e retirou os seus documentos. A prioridade agora era proteger o que era seu. Sentou-se em frente ao computador, acedeu à conta bancária e esvaziou as contas conjuntas. Transferiu tudo para uma conta pessoal que mantinha inativa há anos. Depois, bloqueou o acesso de Vanessa aos cartões de crédito, retirou o nome dela dos seguros e desativou a sua autorização nos investimentos. Ela não teria mais acesso a nada, nem crédito, nem conta, nem benefícios. Tudo tinha sido conquistado com trabalho e confiança. E agora seria preservado com estratégia. Sem perder tempo, ligou para Emma, a advogada que o ajudara há uns tempos com um assunto de família. Foi direto ao ponto, contou-lhe o que tinha acontecido e mencionou o vídeo que gravara. Emma não se surpreendeu. Já tinha visto situações como aquela antes, mas o que lhe chamou a atenção foi a frieza com que Jason descreveu os acontecimentos. Ele não chorou, não hesitou, simplesmente relatou os factos com clareza e pediu-lhe para iniciar o processo de divórcio com base no acordo pré-nupcial que ele insistira em assinar no início do casamento,
Algo que Vanessa, na altura, achara um excesso, mas que agora se tornaria a peça-chave de toda esta história. Enquanto as ações legais se desenrolavam, Vanessa aproveitava o hotel. Ainda acreditava que tinha o controle da situação. Publicava fotos nas redes sociais com frases genéricas sobre descansar a mente e renovar energias. Chegou a gravar um story a sorrir à beira da piscina, como se nada tivesse acontecido. Foi então que recebeu uma mensagem que a fez confrontar outra camada da realidade que se recusara a ver. Era do amante um texto curto, direto e que não deixava margem para interpretações. Por favor, não me contactes mais. Ela leu uma, duas, três vezes, como se a brevidade das palavras escondesse algo mais, mas não havia nada. Era apenas o fecho seco de uma história que, para ele, já não fazia sentido continuar. Sem responder, bloqueou o número e pousou o telemóvel na mesa de cabeceira. Pela primeira vez, escolheu aceitar que tudo tinha acabado. Mas tudo estava prestes a desmoronar. No terceiro dia, foi jantar a um restaurante elegante da cidade. Pediu vinho, uma entrada, um prato principal. Mas quando entregou o cartão de crédito, foi informada de que estava bloqueado. Tentou outro, o mesmo resultado. Pediu um momento ao empregado e foi à casa de banho. Tentou aceder à conta pelo telemóvel. Saldo zero. A sua primeira reação foi ligar para Jason. A chamada foi ignorada. Tentou de novo. Silêncio. Enviou uma longa mensagem cheia de desculpas, mas nada, nem sequer visualizada. Em pânico, ligou para Chloe, a sua amiga de longa data. Inventou uma história, disse que tinha perdido a carteira, que estava sem acesso às contas e que precisava de uma transferência urgente. Chloe, mesmo sem entender completamente, ajudou. Pagou a conta para que Vanessa pudesse sair do restaurante sem ser exposta. A humilhação já estava em curso, mesmo que ninguém tivesse dito uma palavra. No caminho de volta para o hotel, ainda tentou apanhar um táxi, mas foi novamente barrada. O motorista exigiu o pagamento adiantado e ela não tinha como transferir o dinheiro naquele momento. Ligou novamente para Chloe, que, apesar da desconfiança crescente, enviou outro valor pela aplicação. Vanessa chegou ao hotel com o rosto desgastado, os pés doridos e a mente em caos. Mesmo com o hotel já pago, a sensação de estar sem recursos, sem apoio e sem rumo foi um golpe duro. Atirou-se para a cama com a mala ainda fechada e ficou a olhar para o teto durante horas, como se esperasse que algo mudasse de repente. O que ela não sabia era que, longe dali, Jason estava mais focado do que nunca em fechar tudo com precisão. Durante a noite, entrou novamente no sistema do seguro do carro e retirou o nome de Vanessa do contrato. Registrou o veículo apenas em seu nome. Depois, acedeu às contas de subscrição partilhadas e cancelou tudo o que ela usava: serviços de streaming, a mensalidade do ginásio, até o plano do telemóvel. A mensagem era clara. Nada do que foi conquistado em conjunto seria mais partilhado. Ela quebrara o acordo invisível de respeito, e ele, por sua vez, garantiria a sua proteção legal e emocional para que ela arcasse com todas as consequências. Entretanto, Jason continuava em silêncio, sem se expor, sem precisar de justificar as suas ações. Enquanto isso, Vanessa, mesmo sem entender como tudo virara tão rápido, começava a perceber que quem estava no controle agora era ele. E quando tentou voltar para casa, descobriu que tudo já tinha mudado e que ela já não pertencia àquela vida. Na sexta manhã da viagem, Vanessa chegou a casa acreditando que, apesar de tudo, ainda haveria algum espaço para diálogo. Saiu do carro de transporte por aplicação, de óculos de sol e com o telemóvel na mão, pronta para enfrentar o que imaginava ser uma conversa desconfortável com Jason. Mas assim que virou a esquina, deparou-se com a cena mais simbólica de toda a história.
As suas malas estavam na rua. Malas, sacos, caixas, perfumes, carteiras de marca. Tudo estava amontoado de forma apressada e precisa. As pessoas que passavam abrandavam o passo. Algumas paravam. Uma senhora idosa chegou a abanar a cabeça discretamente. O que era privado tornara-se público. Vanessa aproximou-se da porta de casa, inseriu a chave rapidamente, tentando esconder o nervosismo, mas a tentativa falhou. A chave rodou em falso. Insistiu, olhou em volta, começou a bater. Segundos depois, bateu com mais força. Gritou o nome de Jason. Nenhuma resposta. Quando ouviu uma janela a abrir-se no andar de cima, levantou o olhar. Lá estava ele, sem ódio no rosto, sem gritos, apenas a segurar um envelope branco. Isto aqui, disse ele, com a voz firme. É um documento do tribunal. Impede-te de te aproximares de mim até o processo estar concluído. Assinado por um juiz. É oficial. Ela tentou argumentar, mas ele simplesmente atirou o envelope para o jardim e fechou a janela, encerrando qualquer possibilidade de discussão. Sem outra alternativa, pegou no telemóvel e ligou para Chloe, a mesma amiga que a ajudara durante a crise no restaurante, que lhe transferira dinheiro quando ficou sem recursos. Chloe atendeu, ouviu tudo em silêncio e disse que Vanessa podia ficar com ela por uns dias. Vanessa agradeceu, embora envergonhada. Estava sem casa, sem acesso ao seu próprio dinheiro, exposta à vizinhança. E, agora, dependente de alguém que deveria ser apenas um apoio emocional, não financeiro. Naquela noite, deitada no sofá da amiga, começou a refletir. Falou de tudo, disse que nunca esperou nada daquilo, que sempre viu Jason como alguém demasiado pacífico, incapaz de reagir com firmeza, que pensou que ele iria discutir, brigar, talvez até chorar, mas nunca mover uma peça do tabuleiro com tanta frieza. Vanessa acreditava que ainda tinha o controle da situação. No fundo, não se tratava apenas da traição, tratava-se de controlo. Ela estava habituada a ditar o ritmo, a conduzir os momentos do casamento, a escolher quando se afastar e quando voltar. E agora, pela primeira vez, percebeu que o controlo lhe fora arrancado das mãos de forma cirúrgica. É aqui que muita gente se engana ao acreditar que quem ama com calma, quem é gentil e paciente, é incapaz de reagir. Mas existe uma força oculta neste tipo de pessoa, uma força que não grita, que não parte copos, mas que reconstrói tudo em silêncio, com estratégia, dignidade e limites bem definidos. Jason, de forma subtil, recuperou a sua identidade. Deixou de tentar salvar uma relação falhada e passou a proteger-se a si mesmo, e fê-lo sem perder o equilíbrio, sem baixar a postura. Entregou-lhe exatamente o que ela nunca esperou: um corte limpo, sem drama, sem espetáculo. Enquanto isso, Chloe observava tudo com um olhar cada vez mais desconfiado. Conhecia Vanessa desde a faculdade. Sabia das histórias mal resolvidas, das decisões impulsivas, das palavras descuidadas lançadas ao vento, como se o mundo estivesse sempre ao seu serviço. E agora, pela primeira vez, começava a ver Vanessa em ruínas, não pela dor de perder um casamento, mas pelo desmoronamento de uma imagem construída sobre a conveniência. Vanessa falava de arrependimento, mas os seus olhos ainda procuravam culpados. Em vez de refletir sobre o impacto das suas escolhas, falava mais sobre como se sentia traída por Jason. Ter mudado tão depressa, como se ele não tivesse o direito de evoluir perante a dor. Nas semanas seguintes, o processo de divórcio avançou rapidamente. Jason manteve o silêncio. Não enviava mensagens, não procurava saber onde ela estava, não demonstrava raiva. Simplesmente seguia com a sua vida, como se aquele capítulo tivesse sido fechado com um ponto final firme. E isso incomodava-a mais do que qualquer grito.
O desdém silencioso dizia tudo. Vanessa sentia-se apagada, irrelevante, fora do guião. E então, como se a vida quisesse ensinar-lhe mais uma lição sobre consequências, ela enfrentou outro choque, algo que viria não só para desmantelar o que restava da sua autoestima, mas para deixar claro que desta vez ela tinha perdido muito mais do que pensava. O silêncio de Jason pesava mais do que qualquer grito. À medida que o processo de divórcio avançava, Vanessa tentava manter alguma aparência de controle. Vivia em casa de Chloe como convidada, mas agia como se a sua estadia ali fosse temporária, como se o seu tempo ali fosse apenas um breve intervalo antes de a vida voltar ao normal. Mas, na prática, tudo o que restava eram caixas fechadas, mensagens ignoradas e a crescente constatação de que Jason seguira em frente sem olhar para trás. Ele manteve-se completamente ausente durante todo o processo, entregando a sua parte à advogada e permitindo que tudo prosseguisse sem envolvimento emocional. O dia em que os papéis chegaram foi estranho. Vanessa ficou a olhar para o envelope durante algum tempo, sem coragem para o abrir. Quando finalmente o fez, não havia surpresas, apenas confirmações. O seu nome já estava separado do apelido dele. Os bens estavam protegidos por cláusulas que ela própria assinara no início do casamento, sem dar importância na altura. Nada mais era dela. Nem direitos, nem laços, nem pontes para regressar. O contrato fora rescindido, oficial e definitivamente. E isso, por mais que ela antecipasse, ainda doía mais do que queria admitir. Algumas semanas depois, Chloe pediu-lhe para conversar. Vanessa pensou que fosse sobre a casa, talvez algo sobre prazos ou mudanças de planos. Mas a amiga estava diferente. Sentou-se com uma postura séria, olhos firmes, voz baixa. Disse que queria ser transparente, que tinha esperado pelo momento certo, por respeito. Vanessa franziu o sobrolho, confusa. Chloe então respirou fundo e revelou que ela e Jason estavam a sair juntos. Disse que fora inesperado, que se tinham aproximado gradualmente e que a relação se tornara real. O impacto daquilo foi como um soco no peito. Vanessa demorou a reagir. Olhou para Chloe, tentando processar o que acabara de ouvir. Sentiu o rosto a aquecer, o corpo todo a tremer. Tentou falar, mas as palavras saíram atropeladas. Quando conseguiu expressar-se, foi com raiva. Acusou a amiga de traição, disse que ela devia ter se afastado, que era um absurdo alguém que a ajudou, num momento difícil, envolver-se com o seu ex-marido tão pouco tempo depois. Chloe manteve a calma, disse que entendia a dor, mas que nada tinha sido planeado, que Jason não procurara nada, que ela também fora surpreendida pelos sentimentos, mas não podia fingir que não estava a acontecer. Vanessa levantou-se da cadeira, com lágrimas nos olhos, pegou na mala que nunca chegara a desfazer por completo e começou a recolher o que ainda lhe pertencia. Disse que nunca perdoaria aquela dupla traição e que Chloe era tão manipuladora como qualquer inimiga que já tivera. A amiga apenas observou, sem tentar impedi-la. Quando Vanessa cruzou a porta e desceu a rua, com passos apressados e o coração despedaçado, sabia que mais nada podia ser dito. O que estava feito, estava feito. Sem outras opções, Vanessa foi para a casa da mãe, um lugar que costumava evitar, mas que agora era o único teto disponível. Sentou-se em silêncio no seu antigo quarto de adolescente, a olhar para as mesmas paredes que um dia serviram de cenário para os seus planos de futuro. Mas nenhum dos sonhos que tivera ali se concretizara. Tudo tinha desmoronado por causa das escolhas que ela própria fizera. Perdera o marido, o conforto, a dignidade e agora até a amizade mais forte que pensava ter. E o mais cruel de tudo era que ninguém precisou de se vingar de forma violenta. As pessoas simplesmente seguiram com as suas vidas,
E foi isso que a destruiu por dentro. Os meses que se seguiram foram silenciosos, e cada silêncio contava uma história que Vanessa não queria ouvir. A vida não parou para que ela se reorganizasse. O tempo avançou com a mesma frieza com que Jason tinha posto um ponto final em tudo. Ela tentava manter uma fachada de normalidade. Chegou a procurar um emprego temporário para ajudar nas despesas da mãe, mas por onde quer que fosse, carregava o peso de ser lembrada como a mulher que perdeu tudo por suas próprias escolhas. Ninguém dizia em voz alta, mas ela sentia nos olhares. Sentia na forma como as pessoas respondiam às suas perguntas, no tom mais frio das conversas, no distanciamento de amigos que um dia a rodearam. Enquanto isso, a vida de Jason florescia silenciosamente. Quem o via pelas ruas notava um homem mais leve, mais confiante, até mais jovem. Chloe estava ao seu lado, com naturalidade, sem ostentação, sem provocações, apenas vivendo. E era isso que incomodava Vanessa mais do que qualquer outra coisa. Não houve vingança exagerada, nem exposição pública, nem palavras de raiva. Ele não precisou se rebaixar ao nível da traição para buscar justiça. Tudo o que precisou fazer foi escolher o próprio bem-estar. Ele escolheu se reconstruir. Ele escolheu se dar paz. Um dia, quando Vanessa foi ao centro da cidade resolver algumas coisas, viu Jason e Chloe atravessando a rua de mãos dadas. Eles riam de algo simples, um comentário qualquer. Nada chamativo, apenas íntimo e sincero. Ela parou do outro lado da calçada, instintivamente, e observou. O mundo girava ao seu redor, mas naquele instante, tudo pareceu parar. Havia um vazio dentro dela que já não era raiva nem frustração. Era a consciência do que ela havia deixado escapar. E isso, diferente de tudo o que já havia passado, era o que mais doía. Perceber que o amor, que ela julgava seguro demais para perder, agora estava distante demais para alcançar. A ironia é que Vanessa, em sua arrogância emocional, nunca acreditou que Jason seria capaz de se reinventar. Ela via a calma dele como fraqueza, a paciência como passividade, mas não compreendia que, às vezes, a força mais avassaladora é aquela que age em silêncio. Ele não precisou de gritos, insultos ou vinganças teatrais. Seu contra-ataque foi feito com decisões firmes e inteligência emocional. E quando ela pensou que poderia manipulá-lo de volta para sua órbita, ele já havia se mudado para outro universo, um onde ela não fazia mais sentido. O fim desta história não veio com portas batendo ou finais dramáticos, veio com maturidade, escolhas claras e alguém que abriu mão do que o feria para construir algo novo com quem reconhecia o seu valor. Jason seguiu em frente. Vanessa permaneceu onde escolheu parar. E talvez a lição mais poderosa de tudo isso seja entender que subestimar a dor de alguém, muitas vezes, significa subestimar a força que essa dor desperta, porque aqueles que são feridos, mas se reerguem com dignidade, não voltam para consertar. Eles voltam mais fortes, de cabeça erguida. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!